Olá a todos, bem-vindos ao Arte de Matemática, eu sou o Nicolas e nesse segundo vídeo da nossa série de vetores eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os componentes de vetores, ok? Então no último vídeo eu expliquei para vocês graficamente o que significa a soma, a diferença de vetores, né? Então se por exemplo temos um vetor nesse sentido assim, temos outro vetor nesse sentido, né? Como é que a gente desenha a soma? A gente desenha esse vetor, né? A gente pega a saída desse vetor, faz o mesmo vetor, então a soma seria esse pontilhado aqui, ok? Isso daqui é graficamente, então isso é muito bom para a gente entender realmente, fisicamente, o que é a soma de vetores, só que isso não é muito prático. Por quê? Porque pode ficar muito complicado, ok? Então, por enquanto, estamos trabalhando com vetores em 2D, mas assim que a gente começa a trabalhar em vetores 3D, ou até mesmo em vetores de altas dimensões, que é muito visto em matemática, né, matemática abstrata, começa a ficar impossível a gente continuar a desenhar. E também a gente perde muito tempo, a gente perde precisão, então a gente não gosta muito disso. Como é que a gente efetua a soma de vetores na prática realmente? A gente faz a soma de componentes de vetores, ok? Então lembre-se, o vetor, né, a gente desenha ele graficamente uma flecha assim, ok? Ele depende de uma direção. Então temos o nosso vetor u aqui. Você sabe que o vetor u ele depende, nesse caso em duas dimensões, de duas variáveis, né? A gente tem que ver quanto é que ele avança em x, ok? Então, quanto que ele avança em x e quanto que ele avança em y, ok? Então, a gente tem um vetor onde temos as coordenadas x e y, ok? Obviamente, isso daqui é o que a gente chama, né, do par ordenado do vetor, só que isso daqui não é o suficiente. Por quê? Porque em física a gente sempre depende do referencial exato. Então aqui estamos somando, por exemplo, se temos U e, por exemplo, V aqui no mesmo referencial, né? Então será um pequeno referencial aqui, x1 e x2, né? Então seria um segundo referencial aqui, aqui seria o nosso referencial de base, então o nosso referencial terrestre, x e y. Obviamente a gente pode somar U e V usando essas coordenadas aqui. Mas se, por exemplo, a gente quer saber a soma desses vetores nesse referencial, então a gente quer saber em função de x e de y, a gente tem que fazer o que a gente chama de projeção desse vetor. Então a gente tem que saber como é que a gente exprime as coordenadas desse vetor de acordo com a nossa base. Ok? Como em física a gente sempre depende de uma base certa, então, por exemplo, a gente quer estudar no referencial terrestre, a gente quer estudar no referencial do carro, a gente precisa saber projetar esses vetores. E aí esse vai ser o vídeo de hoje. Então, explicar o que são os componentes de vetores, como fazer essa projeção, né? E depois fazer a nossa soma sem ter nenhum problema de referencial. Então, vamos desenhar um vetor. Então, um vetor é assim, ele está jogado no plano, né? E a gente quer expressar ele em função de x e de y. A gente quer que as coordenadas desse ponto estejam relacionadas ao nosso eixo aqui, então o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Ok? Então eu vou chamar esse vetor de A. E a primeira coisa a se fazer é conseguir descrever a posição desse ponto, desse vetor no caso, né? Então, como é que a gente descreveria a posição desse ponto? Primeiro, a gente tem que saber, de acordo com a linha horizontal, que ângulo esse vetor está fazendo, ok? Então, a gente pode fazer que entre x e a, a gente tem um ângulo de θ, ok? Por exemplo. Então, aqui já temos, opa, foi mal, propaganda da Unreal. Temos a nossa primeira descrição, né, da posição do nosso vetor. A gente sabe que ele está com um ângulo de θ. Obviamente, se θ for zero, a gente não vai ter problema, né, porque a gente só vai depender de x e todas as coordenadas em y vão ter zero. E se θ valer π sobre 2, né, então se θ valer 90 graus, as coordenadas em x vão estar zero e y a gente vai ter algum valor. Mas por enquanto nós temos uma junção, né? A gente tem coordenadas em x, a gente tem uma coordenada em y, então a gente precisa desse ângulo aqui que a gente chama de θ, ok? Segundo ponto, né, que vai junto com o terceiro, a gente precisa localizar é, as projeções. Então, o que, que a gente quer saber? A gente quer saber quanto que vale esse vetor só em a e só em x, tá? Então a gente chama ele de ax e quanto que ele vale em y. Então, que seria o nosso AY. Ok? Assim que a gente achar esse AX e esse AY, a gente vai ter todos os componentes de vetor, então a gente consegue descrever esse vetor na base que a gente quer. Ok? Isso daqui é uma
verdade universal, a gente pode fazer em outros tipos de base, né? Então, por exemplo, se vocês terem uma base y2 que está meio rotacionada, né? Então com um ângulo de π sobre 3 a mais, vocês conseguem fazer exatamente a mesma coisa. Ok? Então vamos lá. Como é que a gente descobre quanto que vale a x e a y em função de a e de θ? Né? Então, calma aí. A gente vai fazer um triângulo retângulo. A gente adora fazer triângulos retângulos em vetores, né, para fazer as projeções. Então aqui temos o nosso vetor A, ok? Temos o nosso vetor A. A gente sabe que ele se decompõe em dois componentes, né? Ele se decompõe no componente, então esse componente aqui, que seria o nosso AY, e esse componente aqui, que seria o nosso AX. E a gente quer descrever a x e a y. Então a gente sabe que aqui, entre a x e a, temos o nosso ângulo θ. Então a gente quer achar dois lados, a gente tem um ângulo, né? A gente tem, vamos dizer, a norma da hipotenusa, né? Obviamente aqui é um ângulo reto. Então podemos descrever usando a técnica do SOHCAHTOA. Então, caso vocês não lembrem, a técnica do SOHCAHTOA, então SOHCAHTOA, isso é um método mnemotécnico de lembrar. Então, o que isso significa? Que o SO significa que o seno igual a oposto sobre hipotenusa, ok? O cosseno igual a adjacente sobre hipotenusa e a tangente igual o oposto sobre a adjacente, ok? Então, de acordo com θ, o oposto de θ é a y, né? E o adjacente de θ é a x, e a hipotenusa sempre vai ser a, pouco importa, né? Porque é o maior lado desse ângulo retângulo, ok? E é assim que a gente vai isolar os nossos ângulos. Então, se a gente usar, por exemplo, seno de θ, seno de θ seria igual ao quê? Seria oposto sobre hipotenusa. O oposto é a y sobre a norma de A, né? Que eu vou nomear só A sem a flecha. Então lembre-se, se não tem flecha é um escalar, se tem flecha é um vetor. Então eu vou falar que A é a norma de A, então é a magnitude desse vetor, então não tem flecha. Ok? Então isso quer dizer, né, que AY, então o componente Y igual a magnitude de A vezes seno de θ. Ok? Então temos a nossa coordenada, né? Então a nossa magnitude em questão de y somente. Ok? Então a gente pega a magnitude A, faz seno de θ, esse θ vai valer alguma coisa menor do que 1, provavelmente, se ele for inferior a π sobre 2. Então temos o nosso AY. Agora vamos fazer a mesma coisa com cosseno de θ. Então cosseno de θ igual. Então pela nossa SOHCAHTOA temos adjacente, então AX sobre hipotenusa sobre A. Então temos o AX sobre A. Então isso implica que o componente em x do nosso vetor igual a A vezes cosseno de θ. Ok? Então, bem simples, tá? Depois a gente vai ver maneiras mais, vamos dizer, rápidas de como projetar esse vetor, né? Usando outros utensílios matemáticos. Só que, por enquanto, você quer saber quanto que vale a coordenada, a magnitude em AX em AY, então vocês só fazem um triângulo retângulo e fazem o estudo que vocês fazem desde do começo do ensino médio. Ok? Então temos a x que é igual a cosseno de θ e a y igual a seno de θ. Na teoria, a gente poderia parar aqui, tá? Só que a gente vai utilizar o tangente também, porque o tangente é bem interessante. Pode ser utilizado para simplificar algumas equações, etc. Então vamos dizer que tangente de θ igual, então oposto sobre adjacente, então AY sobre AX. Sobre AX. Ok? Então isso daqui é menos utilizável, mas é bem interessante saber que a gente consegue caracterizar a tangente de θ só sabendo os componentes em y e os componentes em x. Ok? Vou aproveitar também para lembrar para vocês a fórmula da norma, né? Então a norma de A seria a magnitude desse vetor, seria a raiz de ax ao quadrado mais ay ao quadrado. Tá, isso daqui eu já demonstrei em série de matemática, vocês normalmente sabem disso, é a distância, né, de um vetor no plano 2D, então temos a soma dos componentes ao quadrado. Então é muito importante vocês saberem os componentes, caso vocês queiram caracterizar 100% o nosso vetor. Obviamente, isso daqui se mantém em 3D, 4D, etc. Só que
é bem mais complicado, né? Porque em 3D a gente teria que ter outro plano, né? E aí seria um estudo um pouquinho mais complicado. Então vamos fazer um exercício simples, né? Só para aprender e aplicar o que a gente acabou de ver. E depois a gente vai poder continuar nossa série tranquilamente pegando utensílios um pouquinho mais complicados. Então aqui vai um exemplo bem simples que eu peguei de um livro de como é, para que servem os componentes em XY. Então, por exemplo, temos um avião, né? O avião decolou de um aeroporto que está posicionado na origem desse gráfico, então em zero, ok? E o avião ele já andou a 200, ele já está a uma distância de 215 quilômetros do aeroporto, né? Então da nossa origem, sendo que ele segue uma direção de 22 graus, 22 graus diferente do ponto norte, né? Então y é norte e x seria o leste, ok? Se eu tô bom, eu normalmente faço engenharia aeronáutica, então normalmente temos norte e leste, se eu não me enganei. Enfim, e a gente quer saber qual que é a distância norte que ele andou, então quantos quilômetros norte ele está do aeroporto e mais quantos quilômetros leste que ele está no aeroporto. Então sabemos que, obviamente, a magnitude total ele está a 215 quilômetros, mas a gente quer localizar, a gente quer geolocalizar esse avião. Ok? E aqui que entra o poder dos componentes de vetor, tá bom? Então, primeiro temos que achar dx. Então a gente quer saber a distância aqui, né? Essa distância aqui, né? Então dx, vocês podem refazer o triângulo também, se vocês quiserem. A gente sabe que vai ser esse vetor d aqui, então a magnitude desse vetor d, que vai ser 215 km, né? Então vou escrever só d, vezes o cosseno do ângulo θ. Então o cosseno desse ângulo aqui. Ok? Quanto que vale θ? A gente sabe que θ mais 22 graus igual a 90 graus, então θ vai ser 90 menos 22, ok? Então θ igual a 68 graus. Então, ora, θ igual a 68 graus, ok? Então, obviamente, cuidado com as suas calculadoras, né? Verificam que ela está em graus e não em radianos, ok? Senão pode dar problema, né? Ou vocês têm que fazer a conversão. Então, né, 68 radianos não é 68 graus, então verifiquem bem os dados. Se tiver em radianos e vocês não quiserem mudar, vocês passam isso em radianos. Eu explico no vídeo futuro como fazer isso, caso vocês não saibam. Ok? Mas por enquanto vamos trabalhar com graus. Então vamos ter que dx igual a 215 quilômetros. Então lembre-se, cuidado com as unidades. Então 215 quilômetros vezes cosseno de 68 graus. Isso, de acordo com a minha calculadora, igual a 81 quilômetros, né? Então lembre-se, se a gente está em quilômetros, o resultado é em quilômetros. Ok? Então a gente sabe, por enquanto, que o avião está a 81 quilômetros a leste do nosso aeroporto. Ok? Agora a gente quer caracterizar quanto ele está ao norte. Então seria o componente dy. Ok? dy, mais uma vez, vai ser d vezes seno de θ. Ok? Θ não mudou, é 68 graus, então vai ficar dy igual a 215 vezes seno de 68 graus. Ok? E isso dá mais ou menos 200 quilômetros. Mais ou menos, tá? Dá 199, uns caramba aqui. Ok? Então, a gente sabe que o avião ele está a 81 quilômetros leste mais 200 quilômetros norte. Obviamente, vocês podem talvez até achar estranho, né? 200 quilômetros mais 81 quilômetros não dá 215, mas lembre-se, a gente está projetando os vetores, ok? Então, obviamente, a distância em linha reta é 215 quilômetros, mas se a gente considerar quanto ao leste ele está e quanto ao norte ele está, obviamente os resultados vão ser um pouquinho diferentes, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Exemplo bem simples, mas para realmente vocês entenderem para que serve dx e dy, né? Então para que servem os componentes e qual que é o poder deles para depois a gente conseguir aplicar em casos mais difíceis, de mecânica, por exemplo. Ok? Então, muito obrigado por ter assistido.